Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rosane, eu sou psicóloga e trabalho aqui na Casa João Pedro há muito tempo e faço essas palestras junto com a Sandra de reforma íntima. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer nesse momento é uma oração. Espíritos de luz, estejam presentes neste momento nos lares dos aflitos, dos doentes, dos sofredores. Protejam a todos que lhe pedem auxílio. Sejam portadores da luz de Jesus aos corações que lhes rogam em prece e socorro para as suas tribulações. E que assim seja. Isso foi escrito pelo Chico Xavier. Então, como a reforma íntima de hoje, eu vou falar para vocês, desculpa por ser em vídeo, na próxima será online, que vocês vão participar no momento juntos. Começamos, então, a nossa reforma íntima de hoje, com o título Busque o Sol em Sua Vida. Sol, pessoal, muito sol. Como todos conhecem a música do Jota Quest, que diz assim: Ei, dor, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais. Você não me leva a nada. E se quiser saber para onde eu vou, para onde tenha sol, é para lá que eu vou. Sim, todos nós temos inúmeras preocupações, inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, mas é tão bom o sol, pessoal. Por isso, o nome de hoje é Busque o Sol em Sua Vida. E entrando no sol, cuide do jardim da sua mente. O pensamento que você rega cresce. E como a gente fala sempre, né, na questão do pensamento positivo e no pensamento negativo. O negativo também cresce. Então, é fundamental a gente ficar sempre pautado no pensamento positivo. 4 elementos da natureza: ar, terra, água e fogo. Elementos psíquicos: pensamento, sentimentos, sensação e intuição. Todos extremamente necessários em nossa vida planetária, buscando o amor, a fraternidade, a harmonia e pensamentos voltados aos espíritos de luz. Eu sempre trago nas palestras coisas voltadas à nossa história, porque a vida terrena tem muitos e muitos anos, séculos. Então, eu trago algo sobre Albert Einstein. Ele foi um físico teórico alemão, uma das mentes mais brilhantes da ciência. E ele desenvolveu a teoria da relatividade, sendo que sua frase mais famosa foi: faça as coisas o mais simples que puder, porém, não se restrinja às mais simples. O que ele quis dizer com isso? Para a gente ter uma vida emocional mais simples, mas estar sempre buscando o nosso crescimento mental e espiritual. E acompanhando a escrita de Einstein, Leonardo da Vinci falou: pouco conhecimento
faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento faz com que as pessoas se sintam humildes. E é aquilo, né, pessoal? Ninguém, nenhum de nós é dono da verdade. Nenhum de nós sabe tudo. É tão importante a gente buscar esses conhecimentos. A evolução da ciência humana é de extrema importância em todas as áreas. E junto faz importante a evolução mental, pautada na razão e na emoção, no amor, e assim espiritualmente evoluiremos. Liberdade não é ter asas para voar, e sim escolher aonde irá pousar. Olha só, pessoal, todos nós temos asas para voar. Por isso, a importância da aceitação, da compreensão, do afeto, da autoestima. E aí eu trago que os ciúmes, a inveja, são prejudiciais para o desenvolvimento espiritual. Não podemos desejar o lugar que o outro pousa, e sim buscar o melhor caminho para também encontrar um lugar para pousar. A gente, nas asas dos passarinhos, a gente tem que emocionalmente nos adaptar no nosso pouso, aprender a voar e pousar. Nossa caminhada deve ser pautada no estudo, na caridade, no amor e no pensamento positivo, os quais são fundamentais para a nossa evolução. Para a gente ter um pouso mais tranquilo, a gente tem que saber voar sem machucar ninguém. Ter e manter vínculos afetivos, e para isso é necessário não nos envolvermos em intrigas, mentiras, traições, ciúmes, inveja, disputa de poder e tantos outros itens negativos. O esforço na escola da vida é o recurso inovador da mente, equilibrando as oscilações emocionais, permitindo nossa subida para um nível espiritual maior. Como vocês me escutam sempre, nessa jornada escolar, a gente tem que passar de ano. E cada um de nós estará em um nível escolar. E eu brinco que eu quero sair do jardim e ir para a primeira série. Como eu sou psicóloga, eu estudei e estudo muito Freud. E aí eu trago alguma coisa dele pautada também na espiritualidade. Em 1896, Freud utilizou pela primeira vez a palavra psicanálise, com a finalidade de compreender melhor o funcionamento da psique humana. Nessa época, já se falava que era possível reduzir sintomas da doença mental, pedindo ao paciente que descrevesse suas fantasias, medos e desejos. Trazendo isso, o cérebro é formado por neurônios que se comunicam
por meio de neurotransmissores. Entre os neurotransmissores que sofrem alterações, provocando mal-estar, dificuldades de memória, pouca motivação e pouca atenção. E por tais motivos, a depressão tem sintomas físicos e graves distúrbio de comportamento. Por que eu trago isso? Porque a mente humana é o responsável pela nossa evolução espiritual. Então, se a gente não cuidar da nossa psique, como é que a gente vai evoluir, passar de ano? O esforço na escola da vida, seja instrução primária ou mestrado, doutorado, é o recurso inovador da mente, equilibrando as oscilações e permitindo a subida para o nível espiritual superior. Como eu brinquei antes, que a gente possa sair do jardim da infância. A falta de educação, em todos os sentidos, atrasa o progresso humano e o espiritual. Como um aluno que, voltando à lição que lhe foi ensinada e que nada aprendeu, usará recursos deficitários e repetindo os mesmos erros. Levando isso para nós aqui na casa de João Pedro. A gente aprende muito isso, de que repetimos diversos erros. Não tem como a gente saber todos os erros que temos. E também não podemos ficar só focado em saber os erros. Mas é fundamental a gente poder se dar conta de um erro para acertar mais. Entre aspas, passar de ano. Erramos inúmeras vezes. E quando não nos damos conta do que estamos errando, repetimos o erro. É o que eu estava falando antes. Se a gente não sabe que está errando, continua o erro. Então, quem está me escutando, pense, quem não erra? Para diminuir o erro, fundamental buscar formas de acertar e entender dentro de si aonde errou. Muitas vezes, os erros estão só nos nossos pensamentos, não são nas nossas atitudes. Então, a gente também tem que trabalhar isso no nosso interno. Acertos e erros, todos cometemos, na ação, na fala, no pensamento. Bezerra de Menezes disse: ninguém pode exigir dos outros o que não dá de si mesmo. Educação mental e disciplina são fundamentais para a nossa evolução. Olha que importante, pessoal, a gente se dar conta aonde que a gente está errando. E digo para vocês, o que todos nós, humanos, precisamos evoluir é nos nossos pensamentos. Se uma criança é tratada de forma violenta, pautada no medo, não aprenderá a se amar e a amar ao outro, criando dentro de si mecanismos de defesa, como o distanciamento, a agressão, o deboche, a bulimia, que hoje se fala tanto, e é real, acontece muito, em especial nas escolas. E todos pautados em medos conscientes e inconscientes. Amor
é buscar o equilíbrio e a harmonia dentro do nosso interno. E com quem conosco convive. Nossas escolhas e ações sempre terão consequências. Ações boas ou ruins terão consequências boas ou ruins. O amor está ligado ao afeto e à caridade. O Pai, Deus, sempre está conosco, mesmo quando estamos confusos, irritados, tristes e impacientes. Deus disse que jamais violará a vontade de cada ser humano. Livre-arbítrio. O livre-arbítrio, pessoal, são as escolhas, cada um escolhe se vai para a direita ou para a esquerda, se vai reto, se vai para o lado, se vai para trás. Livre-arbítrio. Escolhas. Deus está sempre conosco, independente da escolha que a gente tiver. Porém, muitas vezes estamos numa grama cheia de espinhos e nos sentindo só, questionando a espiritualidade, pensando ou perguntando-se: que Deus é esse que permite tantas dificuldades e tantos espinhos? Quem aqui já não parou para pensar em algum momento: que espiritualidade é essa? Que Deus é esse que nos coloca em um lugar com tantos espinhos? Pessoal, o livre-arbítrio e a fé, a oração e crer muito em Deus. Como entender a escrita espiritual? Que a fé move montanhas? Também. Pense um pouquinho nisso. Quantas histórias nós escutamos que a fé move montanhas? Aqui na casa de João Pedro, temos muitas histórias que a fé moveu montanhas. Quem é ligado à casa, procure se informar, que vocês ouvirão muitas coisas. Inclusive, como eu já coloquei outra vez, a fé moveu a montanha, que é esse o meu polígrafo que eu doei para casa, que diz o recomeço, a força mental aliada ao poder espiritual. Emoções positivas indicam que o ambiente nos faz bem, e emoções negativas indicam que o ambiente não está harmonizado, e sim desequilibrado. Necessário ficarmos atentos à nossa respiração, nos afastarmos educadamente de quem não sintoniza com a nossa energia, procurar atividades que nos deixem mais tranquilos, como escutar música, praticar esporte, exercício físico e exercício mental, como ler, fazer palavras cruzadas. A mente da gente, pessoal, precisa estar sempre ocupada e buscando coisas boas. Inclusive, pegando o evangelho ao acaso, abrindo ao acaso e lendo algo a espiritualidade maior está nos dizendo. A vida não nos pergunta se queremos ser fortes, porém precisamos ser emocionalmente fortes, buscando sempre a bondade divina. Inúmeras vezes
faz-se necessário nos ligarmos através das orações com o hospital espiritual e também com os profissionais da saúde terrena. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes é necessário procurar, dentro da saúde terrena, um profissional, um psicólogo, um médico, ou até mesmo um psiquiatra, mas também é fundamental nos ligarmos com a espiritualidade maior. E a gente tem aqui, por uma indicação da Casa João Pedro, a doutora Marta, que é psicóloga espiritual. Então, se liguem a ela ao ir dormir. Provavelmente não lembrarão o que ela disse para vocês, mas vocês no outro dia acordarão mais tranquilos e terão a intuição do que ela lhes passou. A Rosane, psicóloga, faz isso muitas vezes. Adversidades e inúmeros desafios que passamos, é necessário ser emocionalmente forte, aprendendo a melhor viver dentro de nós e sim, com quem conosco convive. Pessoal, é fundamental a gente conseguir conviver bem com nossos familiares, com nossos grupos, com, por exemplo, um jogo de futebol, né, que é um time grande. Tão importante essa harmonia entre os jogadores, assim como numa casa espírita, no grupo que está trabalhando junto. Porque, na verdade, pessoal, quem trabalha mesmo é o mundo espiritual. E a energia é os médiuns que entregam para a espiritualidade maior. Jesus nos disse: felizes são aqueles que não veem e creem. A palavra crer significa o ato de acreditar, confiar e ter fé. Necessário olhos espirituais abertos para melhor ver, assim como os ouvidos dispostos a escutar as palavras de Deus. Buscar através do nosso mental a evolução, canalizando as vibrações positivas na luz e no amor. Canalizar sempre na luz, no amor, na fé. Não olhar o outro, seja parente, vizinho, colega, como um adversário. Jamais nos pautarmos na competição, nos ciúmes e na inveja. Necessário amadurecer o mental. E isso, pessoal, não tem a ver com a idade, e sim com o amadurecimento mental. Nós, irmãos terrenos, sabemos de tantas adversidades, de tantos ciúmes. E é muito importante estarmos sempre pautados no amor, no sol. Como diz o título, no sol. A arte de viver e conviver está pautado no amor, na esperança e na fé. Necessário perdoar, buscando o entendimento e a aceitação, pois sabemos que nada acontece por acaso. Olha a importância do perdão. Partiremos dessa vida mais evoluídos, praticando a caridade, o amor, a fé e a tolerância, resignação e aceitação. Como disse Chico, disciplina, disciplina
e disciplina. E muitos de nós falhamos, eventualmente, com a disciplina. Aí vem aquela parte da gente tentar entender aonde está o nosso erro, o erro individual. Não é um erro coletivo, um erro individual. Quanto que cada um está contribuindo para o erro ou para a virtude, para a qualidade de uma melhor vida. Jamais descrer do amparo divino, pois através dos irmãos de luz, nunca estaremos sozinhos nas provas dessa vida. Sem a intercessão do alto, nos precipitaremos no maior e profundo abismo da dor. Aí vem a importância, pessoal, da caridade, mesmo para quem não tenha fé nenhuma. É tão importante o bem ao próximo. Ressalto a importância de buscarmos sempre nossa evolução mental e espiritual. Amar-se, aceitar-se e autoconfiança são necessários para nos sentirmos amados e, assim, amar. Pais inseguros podem criar filhos inseguros e, inúmeras vezes, projetam em seus filhos o que não puderam ser ou ter. E isso, inúmeras vezes, traz angústia, dores, distanciamento e etc. Olha a importância do contexto de família, pessoal. Por mais adversidades que se tenham, a família é o elo de ligação para a nossa reforma íntima, a nós melhorarmos. Respeito é uma ponte que precisa ser construída sobre o abismo das diferenças sociais, profissionais, físicas, religiosas. A bagagem que cada um leva em sua viagem na Terra não pode tornar-se cansativa ao ponto de não querer mais caminhar. Amor e fé abrandam a dor e o peso, impulsionando a evolução espiritual. Então, evoluindo o nosso mental, estaremos evoluindo o nosso espiritual. A idade cronológica traz a maturidade física, mas são as lições mentais que auxiliam em nosso aprendizado e amadurecimento mental e espiritual. Aprende-se com acertos e, em especial, aprende-se quando nos damos conta dos erros. A mudança interna. Assim, pessoal, é tão importante o autoconhecimento, valorizando os inúmeros acertos, mas darmos conta dos erros, para que nessa lei, né, os erros sejam cada vez menores e os acertos maiores. Inúmeras vezes, de forma infantil e agressiva, a mentira é usada para receber elogios, fugir do castigo, colocar-se no papel de vítima, buscando apoio para ser visto como quem sofreu ingratidões. E isso, pessoal, não estou falando só em relação à família, estou falando em relação a uma vida como um todo, né? A espiritualidade maior, sempre auxiliando espíritos encarnados e desencarnados, não aguardando retribuição, mas ficando imensamente feliz ao perceber que houve alguma evolução.
Então, a espiritualidade maior nos acompanha sempre, voltando para o livre-arbítrio, mesmo que a gente não queira. E eles comemoram muito quando a gente está indo para o lado bom, para o lado do amor. Somos aprendizes, temos muito para aprender e algo para ensinar. Todos nós, pessoal. Inclusive, se tivermos algum conhecido analfabeto, ele tem muito para ensinar. Um doutorando tem muito para ensinar. Mas todos nós temos coisas para ensinar e também muito para aprender. Por isso, a importância da reforma íntima de cada um de nós. Auxiliar e ajudar sem esperar e cobrar retorno. Tudo que fizemos nos será devolvido, tanto do bem quanto do mal. Nosso mental atrairá irmãos de luz ou obsessores, porque os irmãos de luz nos acompanham sempre, mas muitas vezes, através do livre-arbítrio, a gente escolhe ficar ao lado dos obsessores. Necessário cuidar atos, fala e pensamento. A espiritualidade não tem como propósito aumentar nossa vida na Terra, e sim ajudar em desenvolvimento e crescimento espiritual. Nesta jornada da vida, precisamos evoluir nossa mente para evoluir nosso mental e assim evoluirmos na jornada da vida. Buscar em Deus a força necessária para consolar e ser consolado, cuidar e ser cuidado, amar e ser amado, pois é dando que se recebe. E todos conhecem essa música, né? Como eu fui muitos anos da Igreja Católica, essa música era muito cantada. E me veio a vontade de colocar aqui para vocês, porque é dando que se recebe, tanto do bem quanto do mal. A vida passa numa fração de segundos, então é necessário buscar o auto-amor e amar o próximo. O carinho, o afeto, o cuidado, a disciplina. Olhem bem a natureza e assim você conseguirá aprender, compreender tudo. Albert Einstein. Então, através dele, ele já estava também nos falando sobre a espiritualidade. Olhar bem a natureza. Assim a gente vai poder evoluir. Aprender com o outro. Ensinar o outro. Escutar o outro. Ajudar o outro. O ser humano não pode evitar seus medos caso não os enfrente em seu mental. Medos, inquietações e preocupações aparecem seguidamente em nossas vidas. E os medos provocam uma elevada ansiedade. E dessa ansiedade pode, e geralmente acontece, de entrar no contexto de depressão. Eu não consigo. Então, é medo, ansiedade e depressão. O que a gente pode trabalhar muito na nossa mente para não termos esses sentimentos negativos.
Quando nos sentimos em queda, é necessário buscar o efeito oposto, o subir, elevando os pensamentos. Quanto mais nos agarrarmos em Deus, na fé e na esperança, mais subiremos e evoluiremos. Olha, pessoal, essa reforma íntima de hoje é muito pautada nisso. Deus está sempre conosco. Vamos nos agarrar a Ele, fazendo sempre o nosso melhor para que sejamos sempre amparados por essa força maior. Ignorar o que o outro pensa e sente em relação a boatos, mentiras, desprestigiar compromissos e horários, condenar e julgar a fala e ações do outro, refere-se a diversos problemas humanos, prejudicando a evolução moral e espiritual. E sim, estamos aqui na Terra para evoluir. Nossa evolução está ligada ao nosso ser, nosso agir e pensar. Pessoal, na vida humana, sempre a gente vai ter tropeços, inclusive com pessoas que não se são tão próximas, e que a gente tem os tropeços nossos ou das pessoas. E para a gente evoluir, não podemos entrar nesse contexto. E sim, em todas as questões espirituais maior de Deus. O cansaço físico e mental, a solidão, o medo, a angústia, a tristeza, dor e tantos outros motivos podem impulsionar na busca de uma recompensa imediata, buscando fugir da realidade, podendo tornar-se viciada em drogas, álcool, medicações. O nosso cérebro, ele pode ficar pautado em conquistas que não são reais, são imaginárias, é no hoje. Essa fuga ocasiona na redução da produtividade, afastamento nas relações com a família, obstáculos financeiros, estudos e etc. O viciado, independente do vício, não deixa de ser viciado, parando aos poucos. Todo vício, álcool, drogas, precisa ser interrompido abruptamente e inúmeras vezes se faz necessário uma internação psiquiátrica. Pessoal, como psicóloga, seguida eu escuto. Ah, ele não vai beber, por exemplo, 10 cervejas por dia. Ele se comprometeu que vai beber 5. Isso por um dia. E no segundo dia, ele não volta para as 10, não volta para 15. E como provavelmente muitos sabem, depois de um período de uso de droga, independente se toma uma ou se toma 10, é o mesmo efeito. Então, esse cuidado é extremamente necessário. E muitos trazendo para a espiritualidade, muitos irmãos vêm atrás do uso da droga, do álcool. Então, é fundamental ter esse cuidado, porque muitas vezes o humano quer parar de usar a bebida, mas vem aqueles irmãozinhos que ficam ali ao lado. Só hoje, amanhã tu para. E aí volta-se novamente
ao vício, inclusive se houver uma internação, quando for liberado da internação, os cuidados devem seguir acontecendo por algum membro da família, algum amigo, é fundamental. Não colocar a responsabilidade e a culpa em cima do outro. Temos uma porcentagem de responsabilidade nos acontecimentos. Ninguém é 100% culpado ou 100% vítima. Seja em conquistas, seja em tropeços, seja em acertos, seja em erros. Não descreia jamais do amparo divino. Através do Espírito do Alto, nunca estamos sós, e eles nos auxiliam sempre, nas diversas provas e adversidades da vida. Se não tivermos intercessão daqueles que por nós intercedem do além, é possível que nos precipitemos em abismos de dor. Bezerra de Menezes. Aí vem novamente a palavra livre-arbítrio. Tão importante esse autoconhecimento, a aceitação, a caridade, a fé, para não cairmos nos abismos, não cairmos naquela grama toda prejudicada. Termos asas para voar. O sentimento do dever cumprido nos dará o repouso ao espírito. O corpo sofre mais quando o espírito é mais atingido. Espírito da verdade, está lá no Evangelho. Então, o sentimento do dever cumprido nos dará o repouso ao espírito. O corpo sofre mais quando o espírito é mais atingido. Pergunta-se, por que um sofre mais do que os outros? Pergunta para cada um que está me escutando. Por que alguns sofrem mais que os outros? A fé ajuda a consolar, proporcionando a paciência e a benevolência, as vicissitudes da vida. Tem uma causa e inúmeras causas, muitas ligadas a essa encarnação. Porque tem muitas pessoas que buscam, dentro da espiritualidade, coisas pautadas só em faixas de passado, vidas passadas. Sim, tem muitas coisas de vidas passadas que a gente vai ter que passar por inúmeras situações aqui nesta vida. Mas tem tantas coisas que acontecem nesta vida por procedimentos errados, pensamentos errados, questões pesadas, que atraem irmãozinhos pesados. Remoendo a fonte dos males terrenos, reconhece que muitos são a consequência natural do caráter e da conduta daqueles que sofrem. Allan Kardec. Então, isso firma o que eu estava falando antes. Tem muitas coisas, pessoal, que é desta vida. Muitas. Quantas pessoas são vítimas de suas providências pautadas no orgulho, no impulso, na ambição? Quantas doenças e dificuldades são efeito de excessiva acomodação ou ambição? Colhemos o que semeamos. Todos que têm o coração ferido pelas vicissitudes da vida, busque dentro de si o porquê está sofrendo tal contexto. Qual é a sua parte?
Tão importante isso que eu coloquei antes. Ninguém é 100% culpado. Ninguém. Pode ser que seja até 98%. Mas a gente, de alguma forma, contribuiu. Seja em vidas passadas ou nesta vida. Somos o autor de nossas vitórias e também os autores de nossos infortúnios. O adiantamento moral e intelectual ajuda o nosso crescimento espiritual. Deus acompanha todos os progressos dos seres humanos. Não há uma só falta, por mais leve que seja, que não tenha consequências. Os sofrimentos são formas de advertências de que fizemos algo errado, auxiliando na evolução do nosso espírito, evitando assim, no futuro mais próximo, mágoas e dor. Também escrito pelo Espírito da Verdade no Evangelho. Me deu muita vontade agora de falar para vocês que após o meu acidente, tá? A função do livro que eu escrevi do Aqui para Casa, eu consegui dirigindo, tá? Quando eu saí do hospital, enfim, eu segui dirigindo. Aí, eu e meu marido trocamos o carro. E aí, o meu marido me convidou para ir comprar o carro, a troca com ele. Daí eu disse que eu não ia, porque eu viria trabalhar aqui no Centro Espírita. E realmente não fui. Aí, um dia depois, ou melhor, no quarto dia que estávamos com o carro, porque a gente usa muito pouco o carro lá em casa. Quarto dia de uso do carro, carro zero, né? A gente foi visitar o meu pai, que na época estava vivo. Aí a gente ia entrando na garagem do meu prédio, quarto dia do carro, primeira vez que eu usava o carro. O portão de ferro caiu. E o carro deu perda total, não se pode mais usar o carro. E aí a gente, claro, conseguiu, pegamos um outro, já tinha seguro, enfim. Mas eu quero dizer para vocês o que eu aprendi, que com o meu acidente, eu ainda não tinha aprendido grandes coisas. Mas quando aquele portão caiu, eu aprendi, eu não dirijo mais. Mas eu estou buscando sempre, pessoal, dirigir a vida, dirigir a minha vida, buscando sempre o melhor. Para mim, para quem comigo convive e para todos que estão me assistindo. Pablo Picasso, também pautado na história, nasceu em 1881 e ainda bem jovem, tinha 12 anos. Sua irmã mais nova, de 6 anos, adoeceu e ele fez uma promessa a Deus que se a irmã não morresse, ele não seria pintor, sendo que desde a infância seu desejo era de ser pintor. E a irmã morreu. Quando jovem, um grande amigo de Pablo suicidou-se. E Pablo dizia que Deus o estava castigando, porque a irmã morreu para que ele pintasse. E ele não estava pintando. Mas Pablo seguia com desejo de pintar. Ele sentia-se culpado pela morte da irmã e do amigo, mas tornou-se um pintor com a ajuda emocional da família e a ajuda de Deus.
Ele aliviou os sentimentos de culpa e foi e ainda é considerado um dos artistas mais importantes do século XX. Seu talento aflorou na infância, com incentivo de seu pai, que era professor de desenho. Então, ele fez promessa para a irmã não morrer. Mas o desejo dele era pintar, pintar. E aí, pessoal, com a perda desse irmão, desse amigo que se suicidou, ele ficou muito mal. Mas daí, com o apoio, ele buscou uma forma de pintar. E ele pintou a pomba da paz, em celebração à paz, ao amor, à esperança e à harmonia no término da Segunda Guerra Mundial. Olhem só, pessoal, ele pintou e celebrou a paz, o amor. Picasso foi considerado um símbolo pela defesa da paz e da liberdade. O sol nasce todos os dias e começa-se uma nova jornada. Mesmo que com o céu nublado, a chuva, raio, necessário buscar dentro da nossa mente o sol, a luz, a paz.